Amém. Você pode se sentar. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Xeremene, xeremene, que darabarara, sororoco. Romonosu, xeremene, que darabarara. Erehehehe. Soromonosu, xere. Cadê o tecladista? Aleluia. Xeremene, xere, que darabarra. Romonosu, xeremene, que darabaramana, sororoco, ndorobo, xoromonosu, xeremene. Harabaha, Tarasheremena Komorobosu, Romono Kotoroborosu, de Kitara. Ora um pouquinho no Espírito, por favor. Derebehe Darasharamana, CCC. CC, Terebeke Daraha. Oh. Toroso Ramana, Shirimini, Kandarabara, Siri, Kandarabara, Siri. Romomomo sororo kondo romono konto romono shuri di ke darabarasa ramana sheshe shereke suromono su seremene remene ke tarabaramana saramana sheremene ke tarabarara yebege daraba sororo remana ya kundorobo sororo sheremeke se chamamos, chamamos, xererere. Romono sunimini ki daramanana xerere ki darabarara. Romono sunimini ki nanamanana sororo kodoro bororo shororo. Ebebebe. Chamamos, Labramana banana she Romono surimini kandarabarana su. Hallelujah. 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 Ribiki darabarara shuru kondoro boro suri dike. Romono suri di kandarabarana shiri dike. Dá aquela respirada. Percebe a presença dele nesse lugar. Espírito. Isso, vai respondendo a ele. Espírito. Isso. Simples assim. Espírito Santo. Você está nesse lugar e você ainda não é batizado com o Espírito Santo. Você já é nova criatura. É seu direito. O que você vai fazer com esse direito? É com você, mas é seu direito. Se você vai andar com o Espírito Santo todo dia, mas é seu direito. É um direito que eu e você temos.
de responder e responder e responder a voz do Espírito, simples assim. Pastor Aurélio sempre diz que a força da nova criatura está em viver a nova criatura. E a gente não consegue viver a nova criatura ou a nova criação sem o Espírito Santo. Eu e você dependemos do Espírito Santo para que a gente possa viver todos os dias. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Salvação, nós já falamos, é vivermos em unidade com Deus. Salvação fala de estarmos inteiros novamente. Quando nós falamos de sermos novas criaturas, nós estamos falando de sermos inteiros novamente. Nós somos rasgados, mas hoje nós vivemos um com Deus. Aquele que se une com Deus é um só Espírito com Ele. E nós falamos que o Evangelho, ele não é apenas uma boa nova, não é apenas uma mensagem. E você sabe muito bem que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Eu e você fomos chamados para vivermos no Espírito. Eu quero falar para você nessa noite que o que dinamiza o Evangelho é a pessoa do Espírito Santo. Sem a pessoa do Espírito Santo, esse livro não passa de um livro. E pasmem, é o livro mais vendido do mundo. E pasmem, foram feitas algumas estatísticas. Se eu não me engano, mais de 70% dos cristãos nunca leram a Bíblia inteira. E é o livro mais vendido, porque não é pela letra, é pelo Espírito. É o Espírito que vivifica aquilo que você lê. É o Espírito que te revela. A Bíblia diz que a revelação das tuas palavras, Salmo, traz iluminação. Então não é por somente ler a Bíblia. Quantos aí têm o hábito de ler a Bíblia? Jesus, aleluia. Aleluia, uma mão, aleluia. Duas, glória a Deus. Por favor, gente. Mas não é a leitura somente da Bíblia que nos abençoa. Jesus era cheio do Espírito. Você vê lá em Mateus. Jesus, ele é batizado no Espírito Santo e ele é guiado no deserto pelo Espírito. E ele sai do deserto no poder do Espírito para fazer aquilo que o Pai havia enviado ele para fazer. E a primeira coisa que Jesus faz é abrir as Escrituras e dizer: Ele me ungiu. Quando Jesus diz e lê lá Isaías capítulo 61, Ele me ungiu, Ele estava declarando: eu não posso fazer o que eu vim para fazer sem o Espírito Santo. Aliás, Ele era Jesus Cristo, Christos,
o ungido, o Messias, o Rei, aquele cheio do Espírito. Por falar que Jesus era cheio do Espírito, a Bíblia declara que ele era cheio de graça e de verdade. O Espírito Santo sempre dinamiza a palavra. Quantas vezes você já passou pelo seu refrigerador e está lá aquele versículo no refrigerador, e você passa, abre o refrigerador, e mesmo com o versículo no refrigerador, você às vezes até dá uma reclamada, não tem nada hoje, não tem nem um sorvetinho para eu comer, e aquele leite condensado que o pastor Silvio profetizou, mas o versículo está lá, porque não é a letra que transforma a nossa vida, mas o que o Espírito Santo planta no nosso coração com aquilo que está vindo de Deus. Ora, Timóteo vai dizer que a Escritura, e ele usa a palavra Escritura para dizer aquilo que foi escrito, é inspirada por Deus. A palavra inspirada ali, theopnestos, significa que Deus se sopra. Uma mesma referência a Gênesis, quando Deus soprou no homem. E quando Deus soprou no homem, o que aconteceu? Ele se tornou alma vivente. Então não é apenas ler o texto bíblico, é receber o sopro do Espírito. O que eu estou querendo dizer? Que coisa mística é essa de receber? Será que quando eu estou lendo lá, de repente as páginas da minha Bíblia vão começar a... Não, não é isso, gente. É a interação com o Espírito Santo. A palavra para Espírito, no grego, pneuma, também significa sopro. O sopro do Espírito é o próprio Espírito. Ele é comparado no Evangelho como um vento. Quando os discípulos estão lá, naquele cenáculo, estão buscando a Deus, os 120, eles ouvem um som como de um vento. Era o Espírito Santo que estava enchendo aquele lugar. E eles receberam um poder para serem testemunhas por causa do Espírito Santo. Quando você olha para os evangelhos, os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, por que eles recebem esse nome? Essa palavra no grego sinótico, sin, significa com ou igual a. E da onde a gente tira a palavra ótico? Ou seja, com a mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho em Mateus, em Marcos, mas o evangelho de João é um negócio diferente. Enquanto Mateus, Marcos tem lá as genealogias, a genealogia da terra, João já começa na genealogia do céu. No princípio, o verbo era Deus. Ele começa da eternidade, porque ele começa de uma outra dimensão. Eu estava pensando ali, não acho que João tenha sido melhor do que qualquer um dos outros discípulos, mas pelo evangelho de João, João tinha um negócio diferente. Você sabe que João estava dentro daquele círculo menor de Jesus, os três, e João era aquele que, a Bíblia diz que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. João era aquele a quem ele amava. João tinha uma percepção diferente, ao ponto de, em João, capítulo 14, rapidinho eu leio aqui para você, é onde está registrado, capítulo 14, verso 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O Espírito Santo é comparado nessa missão, igual a Jesus, o outro Consolador, aquele que aconselha, aquele que exorta, aquele que consola, aquele que fortalece, aquele que intercede, aquele que te estimula. Quando você está lendo as Escrituras, e você está lendo as Escrituras no poder do Espírito Santo, ele te estimula, e aí a leitura da palavra se torna a prática da palavra. E eu rogarei ao Pai,
e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu acho interessante, lá em Gálatas, e você vê Gálatas 5, e você vê que estava uma confusão. Os Gálatas estavam misturando a lei com o Espírito, estavam misturando a letra com o Espírito, e estava uma bagunça em Gálatas. E aí vem o apóstolo Paulo e diz para eles: por isso digo, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Essa palavra viver, no grego, tem o sentido de andar, de progredir, de fazer uso das oportunidades. Eu e você temos oportunidade todos os dias de experimentarmos o Espírito Santo. E essa palavra viver no Espírito é: use a oportunidade que você tem de andar, de viver pelo Espírito Santo. Eu e você sempre vamos ter uma escolha, e Gálatas vai nos apresentar essa escolha: ou a gente vive pelo Espírito, ou a gente vive pela carne. Ou a gente acredita naquilo que o mundo diz, ou a gente acredita naquilo que a palavra de Deus diz. Ou a gente coloca a nossa confiança em Deus, ou a gente coloca a nossa confiança no nosso próprio braço. A palavra em grego aqui significa faça uso da oportunidade. Mas eu acho interessante que essa palavra é uma tradução de uma palavra em hebraico, que significa isso: viver. Significa regulamente a sua vida com base no Espírito. Conduza a sua vida com base no Espírito. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Se vocês focarem no Espírito, vocês não vão focar em vocês mesmos, e vocês não vão experimentar das obras da carne. O Espírito Santo é o que dinamiza a palavra de Deus para a gente. Se você quer ter uma outra experiência com a Bíblia, experimente o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te mostrar uma Bíblia que você nunca leu. O Espírito Santo vai te mostrar um Salmo 23 como você nunca leu. O Espírito Santo vai te mostrar um Salmo 119 como você nunca leu. É algo fresco, é algo renovado. Pode sim estar lá na sua geladeira, mas quando você abre, quando você bate o olho, o Espírito Santo vivifica aquilo dentro de você. Eu e você fomos chamados para viver nessa cooperação com o Espírito Santo. E não é só a letra, não é só aquilo que está escrito, é aquilo o que o Espírito Santo revela no nosso coração. Eu e você vamos viver por revelação, e revelação é obra do Espírito Santo, não é obra do nosso intelecto. Você vem para Atos, você recebe a palavra de Deus, mas é obra do Espírito Santo. Você vem para o culto, você abre o seu coração, e é quando você abre o seu coração que o Espírito Santo tem oportunidade para theopnesto, soprar no seu coração o que você precisa para aquele momento. Por isso, andar com Jesus não é religiosidade. Andar com Jesus não é fórmula. Andar com Jesus precisa ser dinamizado pelo Espírito. Precisa ser todo dia. Precisa ser quando você está pegando um ônibus para ir para o trabalho, e você está com o seu espírito atento para aquilo que o Espírito Santo quer fazer com você e através de você. E onde você está no seu trabalho, percebendo ao Espírito Santo. A gente está acostumado a viver no mundo, no natural, na carne. Mas há um poder maior pelo qual nós podemos viver, e é o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo nos capacita a viver o Evangelho.
Por isso o apóstolo Paulo diz aí: vivam pelo Espírito, e jamais vocês satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, diz na NVI, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, vocês não estão presos à letra. Eu fico olhando muito bem Jesus naquela passagem onde leva uma mulher adúltera para ele, e eles citam a lei. E Jesus teria muito bem que condenar aquela mulher por causa da lei, mas ele apresenta o novo modo do Espírito. E o novo modo do Espírito, ele provavelmente sonda o coração daquela mulher, ele vê arrependimento naquela mulher. E se ele vê arrependimento no coração da gente, ele vê uma oportunidade para um novo começo. Isso só pelo Espírito Santo. Por isso a Bíblia fala do dom de discernimento do Espírito, de espíritos. E a gente ensina na escola Atos que não é discernimento de espíritos maus, não é discernimento de demônios, é muitas vezes para discernir o coração de uma outra pessoa. A gente que é pastor, a gente sabe, atende em gabinete e vem sempre aquela pessoa chorando: não, pastor. Uma vez meu pai atendeu uma pessoa no gabinete da igreja, e um senhor, gente, de idade, e contou uma história, que o caminhão dele ficou preso não sei aonde, e não sei o que lá, papapá. Primeira coisa que o meu pai falou, depois que ele chegou em casa e contou a história, ele falou assim: primeira coisa que deu pena, de um senhor de idade, tendo que viver passando a perna nos outros. E a segunda coisa que ele viu, ele falou: eu vi no coração dele que aquilo não era verdade que ele estava me falando. Dom de discernimento de espíritos. Como é que a gente consegue isso? É dom de Deus. Você está precisando daquilo? Ele está aí dentro de você. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, somente da letra. A vida na carne não glorifica a Deus. Olha só o que diz João capítulo 16, verso 12. Abre comigo, por favor, João 16, verso 12. O Espírito Santo dinamiza o Evangelho. E por dinamizar o Evangelho, nós estamos falando que o Espírito Santo dá vida, anima o Evangelho. A palavra para alma em latim, anima, da onde a gente tira a palavra animal, é algo que se movimenta, algo que tem vida. O Espírito Santo anima a palavra, dá movimento à palavra. A palavra não é estática. Gente, a palavra tanto não é estática, que muitas vezes a gente ouve isso na Atos. Duas pessoas sentadas, ouvindo a mesma palavra sendo pregada. Uma sai transformada, a outra sai dizendo: já ouvi essa palavra antes. Como é que pode? Será que Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas Deus faz acepção de coração. Porque Deus só pode trabalhar no coração aberto. O Espírito Santo dinamiza a palavra. E João capítulo 16, verso 12 diz: tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, santifica-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, Ele é o Espírito da palavra. Se Jesus é a palavra, o Espírito Santo é aquele que movimenta a palavra. Ou eu poderia dizer, é aquele que movimenta Jesus. Lembra que nós falamos que Jesus abre o livro e abre lá em Isaías, ele diz: o Espírito Santo está sobre mim. É Ele quem vai dinamizar o meu ministério. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Olha o Evangelho. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem é que vai trazer o Evangelho, dinamizar o Evangelho para nós? É o Espírito Santo. Ele me glorificará. Por que viver na carne desagrada a Deus? Porque somente quando nós vivemos pelo Espírito, nós podemos agradar a Deus. E fé é uma atitude do mundo espiritual. Por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque só realmente nós podemos nos relacionar com Deus. E fé é relacionamento com Deus. Fé é viver em total dependência, em total união com Deus. Só dá para viver em total dependência e total união com Deus através de Deus, o Espírito Santo. Vocês estão entendendo o quão importante é a pessoa do Espírito Santo na nossa vida? Aliás, não dá nem para a gente ser crente de verdade sem o Espírito Santo. Jesus não vai voltar para uma igreja de rótulo. Jesus não vai voltar para uma igreja de rótulo. A Bíblia diz que Ele vai voltar para uma noiva viva. E nós só temos vida se nós tivermos a dinâmica do Espírito Santo. Se a nossa oração for dinamizada pelo Espírito Santo e não meras repetições. Você sabe que a Bíblia não condena repetição? Ah, pastor, já está fazendo de novo. A Bíblia não condena repetição. A Bíblia condena vã repetição. A Bíblia diz que orar pode ser em vão. A Bíblia diz que pregar pode ser em vão. A Bíblia diz que jejuar pode ser em vão. Mas nada é em vão se for com o Espírito Santo. Você quer que a sua vida valha a pena? Viva com o Espírito Santo. Viva com o Espírito Santo. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O objetivo do Evangelho, do arrependimento que esse traz, é o de dar frutos para Deus. E esse é o resultado de uma vida estabelecida no novo modo do Espírito. A velha aliança e os seus velhos modos ficaram para trás. Em Jesus foi estabelecido um novo modo de se viver, e esse é pelo Espírito de Deus. Olha só Romanos capítulo 7. Na NVI também diz assim: meus irmãos, vocês também morreram para a lei. E a lei está falando aqui daquela letra que mata, aquela letra que não tem vida. Você entende que aquilo que Deus fala, aquilo que Deus dá é bom? Você entende que qualquer ordem que Deus nos dê, qualquer mandamento que Ele nos deixe, é para o nosso proveito, é para a nossa proteção? A lei não era má, mas o próprio apóstolo Paulo, ele vai classificar isso. Ele diz: vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, não a vocês mesmos. Quantos aí podem dizer comigo: eu pertenço ao outro? Eu e você fomos comprados por sangue. Quem é que revela isso para você quando o inferno diz que o seu corpo pertence a essa enfermidade? É o Espírito Santo que diz para você: você pertence a Deus.
Quantas vezes você não já leu Isaías capítulo 53? Ele já levou sobre si cada uma das nossas enfermidades. E quantas vezes a gente não deu amém a isso, mas quando a gente passa pela prova, quando a enfermidade bate a nossa porta, a gente precisa do Espírito Santo para continuar com a gente. Continua acreditando. Ele já levou, Ele não vai levar, Ele já levou sobre si cada uma das nossas enfermidades. Quem é que dinamiza o Evangelho? É o Espírito Santo. Vocês pertencem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. A vida no Espírito dá frutos para Deus. A vida no Espírito aponta para Deus. Se nós nascemos de novo, nós nascemos em Cristo e nós nascemos para Deus. João em Apocalipse chora, tentando encontrar alguém que pudesse abrir o livro. E ele encontra um que é digno de abrir o livro e desatar-lhes os selos. Porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus todo homem que procede de tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Aleluia. Para que venhamos a dar frutos. Pois quando éramos controlados pela carne, está falando de uma mentalidade. Romanos, isso vai falar um pouco mais daqui à frente, que a mentalidade da carne. O que é a carne, gente? A carne é toda vontade que é oposta ao Espírito de Deus. Você quer ver quando a sua carne fala, que às vezes a gente nem identifica? Quando o Espírito Santo fala assim, você tem um negócio aqui dentro dizendo para você, abre mão desse teu direito. E a carne grita, você tem direito. Pode xingar ele, que é seu direito. Ele entrou na sua frente, no trânsito, sem botar a seta, pode xingar. E lá uma coisa lá dentro, dizendo dentro de você, não faz isso, cara. Se segura, cocada. Quando nós seguimos a voz do Espírito Santo, a Bíblia diz que a mentalidade do Espírito é para vida e paz. Sempre vida e paz. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam no nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Olha só isso, gente. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, ou libertos apenas da letra, da religiosidade. Entenda mais uma vez que Paulo não está batendo nos 10 mandamentos. Paulo está batendo no estilo de vida que se apega à letra e esquece do Espírito. Porque o não matarás sem o Espírito não tem valor algum. 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não houver amor, amor é o estilo de vida da nova criatura. Se eu não andar no Espírito, não vale de nada. Então ele está falando, nós fomos libertados da lei para que sirvamos. Veja, ninguém está isento de servir. Olha só o que o Paulo está falando. Não é para viver como você quer, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Existe uma nova lei que opera no nosso coração, e a lei é o Espírito Santo. E não segundo a velha forma da lei escrita. Olha só essa versão de J.B. Phillips, Romanos capítulo 8, verso 1. Diz, agora nenhuma condenação está sobre a cabeça daqueles que estão em Cristo Jesus. Pois o novo princípio espiritual de vida em Cristo Jesus. Veja que ele coloca Cristo na frente.
A Bíblia fala de Jesus Cristo, a Bíblia fala de Jesus e a Bíblia fala de Cristo Jesus. Quando ele fala de Cristo Jesus, a palavra Cristo é o ungido, aquele que tem o Espírito Santo. Ele está colocando a ênfase da pessoa do Espírito Santo no ministério de Jesus aqui na terra. Então, o novo princípio espiritual da vida em Cristo Jesus nos tira do velho círculo vicioso da morte e do pecado. A lei nunca teve sucesso em produzir justiça, e a falha sempre foi a fraqueza da natureza humana carnal. Mas Deus resolveu isso, enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo, para viver nessa natureza humana, que é a causa de todo. O problema não estava na lei, o problema estava no homem, aquilo que ele pegou que era divino, e falou: eu vou aplicar isso para o meu próprio propósito. Se eu fizer todos esses mandamentos, vai dar certo para mim. Esquecendo do Espírito. Eu e você fomos criados para dependermos do Espírito. Se você já ouviu sobre a nova natureza, se você já ouviu que é um poder do alto que te capacita, eu digo para você, há um poder hoje dentro de você. É a pessoa do Espírito Santo que te capacita a viver essa nova vida. E enquanto Cristo tomava sobre si os pecados dos homens, Deus condenava a natureza humana. Dessa forma, podemos cumprir os requerimentos da lei, uma vez que não vivemos pelas ordens da natureza pecaminosa, mas em obediência, em obediência às solicitações do Espírito. Aleluia! É lindo demais, gente. O Espírito Santo está em mim e em você, e ele dinamiza o Evangelho. Como novas criaturas, a gente sabe que o Evangelho lida com a nossa velha criatura, com o nosso velho modo de viver, mas ele também lida com o nosso novo estilo de vida. E o nosso trabalho é perceber as inclinações do Espírito Santo e responder a ele. É simples assim, gente, mas requer treinamento da nossa parte, porque nós estamos habituados a andarmos na carne. Nesse mundo nós somos treinados a pensar na carne. E hoje os nossos jovens, os nossos adolescentes vão para a faculdade, e eles são treinados a ter uma mentalidade nesse mundo. Eles são treinados a brigar por causa de política. São treinados a brigar por causa dos seus direitos, Mas a igreja, como baluarte da verdade, aqui você é ensinado que você só tem um direito: seguir as orientações do Espírito Santo. E quando você segue as orientações do Espírito Santo, você experimenta vida e paz. E o que ele tem para você? Vida e paz. E o que ele tem para você amanhã? Vida e paz. E o que ele tem para sua família? Vida e o que ele tem para o seu trabalho? Vida e paz. É o que ele tem programado para você. Quando você acorda de manhã, o Espírito Santo já programou para o seu dia vida e paz. A misericórdia do Senhor já se renovou. A palavra misericórdia no hebraico, hesed, significa aliança do Senhor. A aliança do Senhor, mais uma vez, se levantou e disse: estou pronto para seguir esse homem que deseja viver em vida e em paz. O Espírito Santo está pronto para agir na sua vida, mas nós precisamos nos jogar nos braços dele, descansar nos braços dele. Então, gente, número 1, só para lembrar você, ande sempre no Espírito. Se o Evangelho são as boas novas
do Senhor Jesus. É o poder de Deus para que a gente ande em total dependência de Deus, em união com Ele. Nós precisamos andar no Espírito. Abra comigo em Gálatas capítulo 3, vamos ler algumas passagens. Ande no Espírito. Gálatas capítulo 3. Veja o que havia acontecido com os Gálatas. E Paulo dá um alerta aqui. Gálatas 3:3. Gálatas capítulo 3, verso 1. Diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? E a palavra fascinar aqui é como enfeitiçar. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quantos aí entendem a importância da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Você entende que você foi salvo, redimido. Você entende que o sangue de Jesus lavou a sua vida. Paulo estava falando, vocês experimentaram em seus olhos, conseguiram perceber isso, mas vocês tiraram a atenção disso. Por isso que o ministério de Paulo, ele fala, eu fui chamado para isso. É isso que eu quero conhecer, o Cristo crucificado. Eu não quero nunca mais deixar de me envolver com a importância e a relevância da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Paulo está dizendo, Gálatas, vocês tiraram os olhos disso. Vocês ficaram fascinados com outras coisas. Quantos aí já tiveram essa experiência? De você estava prestando atenção em alguma coisa, de repente passou alguma outra coisa que chamou a sua atenção. Talvez tenha sido um outdoor, talvez tenha sido, sei lá, as mulheres, uma roupa diferente, mais brilhosa. Olha, aquela roupa ali, ela comprou na C&A igual a minha. Jesus, pega ela, Jesus, aleluia. Quantas vezes nós estamos tendo nosso relacionamento com Jesus e de repente vem algo para tirar a nossa atenção, distrações. E Paulo fala, vocês estão fascinados com as coisas do mundo, vocês tiraram os olhos da obra de Cristo. Quero apenas saber de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ande sempre no Espírito. Vira para duas pessoas e fala, anda sempre no Espírito. Ande sempre no Espírito. Os Gálatas começaram no Espírito. E começaram, não é só assim, eles não começaram a seguir a carne. A Bíblia fala que eles estavam se aperfeiçoando na carne. Eles estavam se tornando cada vez mais crentes carnais, cada vez melhores ou piores. Ande sempre no Espírito. Gálatas capítulo 5, vá um pouquinho mais para frente. A gente estava lendo isso. Gálatas capítulo 5. A gente começou lendo o verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Essa palavra andar aqui, stoireo, ela tem o sentido de seguir uma cadência. Sabe aquela cadência militar? Que você vê no dia 7 de setembro. E você vê todos os militares marchando, todo mundo junto, com o pezinho batendo, todo mundo junto. Eu e você fomos chamados para andar junto uns com os outros na cadência do Espírito.
Não é para a gente andar separado. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. O corpo vibra por causa da batida do coração. Não é o rim que tem que bater, não, gente. Às vezes a barriga reclama. E reclama alto. Mas às vezes você consegue sentir a batida do coração. Você pega na ponta do seu dedo. Às vezes, se você estiver sensível demais, você consegue sentir a batida do coração. E aí você pega no seu... Você consegue sentir a batida do coração. O seu corpo se movimenta hoje porque existe batida. Da onde é que veio isso, gente? Quando o neném está ali sendo formado, da onde é que vem esse pulso elétrico? Que parece que veio de uma vez só. E vem uma vez e dinamiza o corpo todo. E você fica com esse pulso elétrico até que você morra. Até que Deus recolha a sua vida. Deus disse uma vez: haja luz. E essa mesma palavra sustenta o universo até hoje. Ele não diz todo dia: haja luz. Ele disse uma vez só: haja luz. O sacrifício do Espírito, o sacrifício de Jesus é de uma vez por todas. E está valendo até hoje. Se nós vivemos no Espírito, se hoje você nasceu de novo e você está já na dimensão do Espírito, o apóstolo Paulo fala: não anda mais na carne não. Agora anda na batida do Espírito. Anda na cadência do Espírito. E às vezes o Espírito diz: corre. E às vezes o Espírito diz: para. E às vezes o Espírito diz: anda devagar. Você vê inúmeras vezes no Velho Testamento batalhas acontecendo, e elas acontecem de modo diferente, e a resposta tem que ser diferente. Com Josafá foi com louvor. Com Davi, Deus falou para ele: vai, persegue os teus inimigos, acaba com todo mundo. Você vê a dinâmica do Espírito no Velho Testamento. Se nós vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Colossenses capítulo 2, verso 6, vai um pouquinho mais para frente. Colossenses capítulo 2, verso 6. O Espírito Santo é quem dinamiza as Escrituras. Ele é o poder de Deus no Evangelho. Colossenses capítulo 2, verso 6. Ora, como recebestes a Cristo, mais uma vez, Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ande sempre no Espírito. Vira para mais uma pessoa e diga: ande sempre no Espírito. Ande sempre no Espírito. Veja, gente, andar no Espírito é permitir que o seu espírito recriado viva em comunhão com o Espírito Santo e debaixo da sua direção. Quando vocês sabem que o Espírito Santo tem uma voz e que ele fala, e quando ele fala é vida e paz para você. Por mais que sofra a nossa carne, por mais que sofra o que eu estou querendo, quanto mais eu me relaciono com Deus, eu entendo que a maneira dele é melhor, que o caminho dele é melhor, que o pensamento dele é melhor, que a mentalidade dele é melhor, que o destino dele é melhor, que o futuro que ele tem para mim é melhor do que o futuro que eu tenho para mim mesmo, porque o futuro que eu vejo é limitado, mas o futuro que ele vê para mim é ilimitado, porque o poder dele é ilimitado e o meu poder é limitado. Você vê que Sansão sendo ungido pelo Espírito, um pedaço de osso, gente. O que faz aquele homem ungido pelo Espírito? Não era por causa do cabelo, era por causa de uma palavra que Deus tinha dado para ele. Enquanto ele permaneceu naquela palavra, o poder de Deus se tornou disponível para ele. Deus tinha uma aliança com Sansão, gente.
E ele só pediu: não toque em gente, não toque em coisas mortas, não bebe nada fermentado, não corta o cabelo. Às vezes o que Deus fala para a gente parece que negócio estranho. Não corta cabelo. O que eu faço se meu cabelo está caindo? Às vezes Deus fala coisas para a gente que parecem ilógicas, para testar a nossa obediência. Ele só quer saber se você consegue ouvi-lo e permanecer obediente. Enquanto você permanece na esfera da obediência, todo o poder dele está disponível para você. E Sansão, debaixo da unção, debaixo do poder de Deus, com um pedaço de osso, gente, ele desbarata o exército. Tem coisas que eu e você vamos olhar para as coisas naturais, preste atenção nisso. Eu e você vamos olhar para as coisas naturais e vamos ver coisas ilógicas, para que você se acostume a usar os olhos da fé. Por isso Paulo fala: iluminados os olhos do nosso coração, para que vocês possam saber, perceber, discernir com a esperança do seu chamamento, suprema grandeza do seu poder para convosco, o poder de Deus que habita dentro de nós. Aleluia. E número 2, número 1, ande sempre no Espírito. Número 2, tudo que você precisa está dentro de você. Quantos aí são um templo do Espírito Santo? Tudo que você precisa está dentro de você. Segunda Pedro, mais duas passagens. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e verso 4. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Verso 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele está falando da obra, da nova natureza, de nós sermos justiça de Deus. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder. Ora, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E como é que esse Evangelho é dinamizado nos nossos corações? Pelo Espírito Santo. E aqui diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A palavra piedade aqui é a semelhança de Deus. Não é somente lendo a Bíblia que nós nos tornamos semelhantes a Deus. Nós nos tornamos semelhantes a Deus quando nós permitimos que o poder do Espírito Santo transforme o nosso interior. E para isso nós temos o seu divino poder, pelo conhecimento completo. Como é que eu vou ter esse conhecimento completo? A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para mim e para você, mas Deus nos revelou pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele sonda as coisas mais profundas do coração de Deus. Como é que esse conhecimento pleno chegou até nós? Através do Espírito Santo. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Uau, tanta coisa aqui para a gente falar. Pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que por elas, dinamizadas pelo Espírito Santo,
a palavra, dinamizada pelo Espírito Santo, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui? A mesma coisa que Paulo disse: anda no Espírito, e jamais vocês vão satisfazer as concupiscências da carne, os desejos da carne. Para terminar, Efésios capítulo 1, volta lá atrás, Efésios capítulo 1, tudo o que você precisa está em você. O Espírito Santo dinamiza a palavra de Deus, o Espírito Santo dinamiza o Evangelho, anima esse poder dentro de nós. Efésios capítulo 1, verso 13. Verso 3. Aliás, fica de pé comigo. Vamos terminar lendo. Vamos terminar lendo de Efésios a Apocalipse, se você aguentar. Não. Brincadeira. A partir do versículo 3, capítulo 1, verso 3: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Cristo, ungido, a unção. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, olha, tudo para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus. A Bíblia fala que se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, no ungido, na sua unção, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu e você temos tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Você pode viver com um versículo. Se esse versículo for dinamizado pelo Espírito e for verdade no seu coração, ele te sustenta. Assim como Deus enviou corvos para cuidar de Elias, assim como Deus sustentou o povo no deserto com maná. Imagina se o maná fosse uma palavra de Deus. Imagina se você tivesse um versículo da Bíblia. A Bíblia diz que aquele maná, ele tinha que ser comido diariamente. Todos os dias eles tinham que colher o maná. E vem Jesus e diz: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você não precisa viver de uma palavra, você precisa viver da palavra de Deus. Todos os dias Ele tem uma palavra para você, e mesmo que seja a mesma palavra de ontem, ela tem poder o suficiente para sustentar a sua vida. Que a gente não viva da letra de ontem. Veja, pode ser o mesmo versículo, mas com que não seja letra, seja dinamizado pelo Espírito Santo. Eu e você fomos criados para viver num relacionamento com o Espírito Santo. Feche um pouquinho os teus olhos.